Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando nosso estudo semanal das quartas-feiras, estudos que estamos realizando do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma alegria nos reencontrarmos aqui em mais esta semana, hoje dia 25 de janeiro de 2023. Sejam muito bem-vindos. Esse estudo que é realizado pelo Facebook, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, também pela minha página do Instagram, Paulo com 2os.sampaio, e todos os vídeos anteriores, digo sempre, né? Quem quiser buscar os vídeos anteriores desse estudo, eu deixo disponibilizados em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Se inscrevam lá, tem um estudo também de O Livro dos Espíritos, um estudo completo, além de algumas palestras que realizamos. É uma alegria recebê-los aqui. Nosso boa noite aqui para a Dábila Limab, boa noite no Instagram, a Rose também aqui conosco, todos os amigos e amigas aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier, o Wellington Monteiro, a Regina Cifuentes Matias, boa noite, Rose Queiroz, Dercy Fagundes, Cida Basile, a Romilda Martiniano, querida amiga Loiva Carnop, Elizabeth Fonseca, Helena Maria, também sempre acompanhando conosco, a Deise Florencio, dizendo aqui, boa noite da Pensilvânia, muito bom, bem-vinda. Quem mais aqui? A Rita Florência, a Sonilda Gomes, Lucineide Xavier, querida amiga Fátima Marcaça Baldo, aqui a Regina Varalda também no Insta, que alegria, muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos aqui, né, para mais um estudo, dando sequência a esse livro tão importante das obras básicas. E como de costume, vamos pedir a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe a todos em mais esta noite de estudos, para que possamos sentir o amparo da espiritualidade amiga, que nos inspira, que nos orienta, que nos envolve com o seu amor, para que a gente possa assimilar bastante o conteúdo que estudaremos nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso Mestre, nós iniciamos esse estudo da noite com muita alegria. A Lenise Cristina aqui também, tudo bem, Lenise? Bem-vinda. E todos que foram conectando aqui também pela página do Facebook, né, do Espiritismo Brasil, a Luci Faria também, Eliana Araújo, um abraço, Eliana, querida amiga de Ubatuba, muito bem-vinda. Elizabeth Fonseca, né, também convidando amigas aqui, muito legal. Pessoal, hoje então, nós vamos estudar o capítulo 14, que é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo bastante interessante, tanto quanto os outros, né? Todos são, o livro todo é muito importante. Como sempre lembro, né, para aqueles que estiverem aqui pela primeira vez, nós vamos lendo o capítulo aí na sequência, lendo assim, lógico, recortando alguns trechinhos, né, de cada tópico, e a gente abre a possibilidade para que vocês possam fazer perguntas, registrarem algum comentário a respeito daquilo que estamos desenvolvendo, tá bom? Em cada tópico. Carlos Antônio aqui também, que Deus nos abençoe, diz ele, nos dê um bom estudo, muito bom, que assim seja. Então vamos lá, né, pessoal? Esse capítulo 14, então, Kardec inicia, se vocês abrirem lá o livro, no capítulo 14, começa com duas citações, né? Uma do Evangelho, que está em Marcos, Lucas e Mateus, e uma citação que pertence ao Decálogo, ao Êxodo, né? O livro Êxodo, que é uma citação dos 10 mandamentos, tá?
Primeiro, então, ele apresenta a citação do Evangelho, que diz assim: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse é o trecho do Evangelho. Depois, no decálogo, referente ao decálogo, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é apresentado o quinto mandamento, que é: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Bom, então nós vimos aqui para começar que vamos tratar dessa questão do quinto mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Pensemos então inicialmente, já que estamos falando daqueles que nos deram a vida, os pais, pode ser que algum de nós não os tenhamos mais aqui, presença física, pode ser que já desencarnaram, ou um deles. Então, primeiramente, pensemos que, mesmo desencarnados, nós devemos continuar nessa união de pensamentos, orando por eles, com bom ânimo, tem esse detalhe também, porque evitemos aquela oração que fica murmurando, reclamando, sentindo a falta, reclamando a Deus porque da separação, Então, que seja uma oração tranquila, oferecendo bons pensamentos, recordações boas que a gente possa trazer à mente, lembrando que podemos nos encontrar com eles durante o sono do corpo, e que assim a gente possa ir se preparando para uma nova reencarnação. Quem sabe podemos voltar juntos ainda, Bom, para a gente pensar numa outra questão agora, aqui principalmente com os pais encarnados, que a gente não pode amar o próximo se a gente não ama o pai e a mãe, diz aqui no capítulo, É muito lógico isso. Como que a gente vai amar uma pessoa de fora da nossa ligação mais próxima se a gente não ama aqueles que nos deram a vida? Então é muito importante pensarmos nisso, se nós aprendemos já a desenvolver esse amor pelos pais, apesar das circunstâncias, das possíveis dificuldades. Porque o termo, pessoal, honrai, honrar, encerra um dever a mais, diz Kardec. Ele coloca um dever da piedade filial. O que seria isso? É aquele cuidado para com eles, o respeito, um carinho maior, atenção, não só com os pais biológicos, mas também para com aqueles que nos cuidaram de nós, de repente foi um avô, um tio, um parente, que fizeram às vezes de nossos pais. Então é muito importante que tenhamos a mesma consideração para com esses também, que cuidaram de nós, que fizeram o papel de pais, E aí, pessoal, não é somente respeitá-los no sentido daquele respeito formal, mas é a questão de nós assistirmos os nossos pais nas suas necessidades, principalmente pais nossos que às vezes têm escassez de recurso financeiro, passam uma vida mais de privações, de dificuldades. Por que não cuidar mais diretamente deles, retribuir um pouco do muito que eles fizeram por nós, pequenas alegrias, pequenos prazeres da vida. Então a gente poder proporcionar a eles, nesse momento de fase de velhice, na fase idosa, que a gente possa retribuir um pouco daquilo, do muito que recebemos. Imaginamos o quanto de sacrifício já não fizeram por nós, Então é mais do que válido que a gente não descuide jamais desse carinho, dessa atenção, desse cuidado para com eles, Aí a gente poderia alguém dizer, mas tem alguns pais, ou o pai ou a mãe, que não foram bons pais. Realmente, tem, Tem aqueles que não honraram essa missão sublime,
E aí, como fica, né? Mesmo assim eu devo honrar esse pai e essa mãe? A gente não pode se esquecer que isso compete a Deus, né, pessoal? Se aquele que foi o pai, aquela que foi a nossa mãe, não fez por merecer esse título, não honrou essa missão, eles vão prestar contas a Deus, certo? Não cabe a nós julgarmos esses pais. O importante é que a gente aprenda a perdoá-los, que a gente não fique guardando ressentimentos, né? Guardando uma mágoa. Porque, pessoal, nós já sabemos com doutrina espírita que tudo tem uma causa. Será que Deus ia permitir que nós sofrêssemos injustiças tendo um pai ou uma mãe negligente, por exemplo? Será que se nós fôssemos tão merecedores de pais atenciosos, a gente iria passar por isso, né? Só pelo fato deles nos terem dado a vida, já é motivo de muita gratidão de nossa parte. E afinal de contas é um dos 10 mandamentos, para a gente perceber a importância disso, né? A Dábila aqui colocando, né? Isso mesmo, perdoar. Porque, pessoal, evitemos, é tão ruim, né, se nós guardamos um ressentimento dos pais, principalmente. Porque, como é dito, né, só por nos terem dado a vida, imagine, a vida é uma bênção, nós só estamos aqui devido aos nossos pais, né? Por mais infelizes que eles foram na sua vida, eles nos deram a vida. Só isso já é motivo de muita gratidão. Boa noite aqui a Rita também, Braga Lentini, né? Muito bem-vinda. E a todos os amigos que estão aqui chegando pelo Face também. Vamos ver se tem algum comentário aqui no Face. No Face eu não consigo acompanhar na hora, que são vários comentários que vão surgindo, que eu fico muito feliz com a participação de vocês. Eu tento, lógico, né, dentro do possível, ver aquilo que dá para a gente comentar aqui. Peço perdão por algum comentário que porventura eu possa ter não percebido, tá bom? Vamos ver aqui então, a Sandra Paulino também, dizendo aqui de Monte Santo de Minas, bem-vinda. A Verônica Oliveira, deixando seu boa noite. A Ercília Machado, a Elizabeth Fonseca pedindo orações. Ao final, sempre fazemos uma oração por todos, né, que necessitamos. O que mais aqui? A Maria Boneberg, querida amiga, bem-vinda. A Zizi Cristóforo também, muito bem-vinda. Luiz Alberto Ferreira, que legal. A Edna Markovic, sempre estudando conosco. A Auresina Santos, que legal. Que mais? A Sueli Nunes, um abraço, viu, Sueli? A Ana Lúcia Marcogliese, também sempre junto aqui, estudando. A Zuleide Carvalho, Lázaro Oliveira, que legal, viu? Quantas amigas, quantos amigos. O Ailton Cosmo Rodrigues, a Tereza Miliarte. A Loiva dizendo aqui, né, a Loiva Carnop. Antes a Rita Braga dizendo aqui no Insta, né, eu sou muito grato aos meus pais. Que bom, né, quando a gente lê isso, a gente ouve isso, alguém que tem essa gratidão, é o que nós precisamos desenvolver. Eu sei que a maioria de nós somos gratos, mas aqueles, né, que têm algum ressentimento, porque os pais não foram tão, né, felizes, que a gente aprenda, né, a desenvolver essa gratidão. A Dábila está dizendo aqui, fui adotada e minha mãe biológica, anos depois, me procurou. Eu já a perdoei, mesmo antes de me procurar, e falei para ela que não sou ninguém para julgar. Parabéns, viu, Dábila? Muito bom, uma atitude muito cristã, né? Muito sensata. Porque nós sabemos que tem outras causas, né? Nós que acreditamos em reencarnação, nada é por acaso, tem várias circunstâncias que geram essas situações difíceis e sempre cabe o perdão, né, pessoal? Por isso que Jesus muito falou em perdão, né? A Rita Braga também dizendo, eu e meu pai nunca nos demos muito bem, mas mesmo assim sou muito grata. Então, nós sabemos, né, Rita, dessas desavenças que ocorrem porque, né, lá de um passado, quem sabe, se não foi desta existência, pode ser de existências passadas.
Às vezes a gente já traz aquela dificuldade para com determinada pessoa, mesmo dentro do próprio lar, né? Então a importância de conviver, né, da melhor maneira. A Loiva Carnop dizendo aqui no Face: devemos respeito, amor, gratidão, independente de qualquer coisa, porque nossos pais são a porta da reencarnação. Muito bonito, Loiva, muito obrigado, é isso aí mesmo, né? A Ercília também dizendo: infelizmente sou órfão de pai e mãe desde os 9 anos de idade. Então, Ercília, força aí, né? A gente passa por provas difíceis, né? Mas a gente vai entendendo que tudo tem uma causa, nada é por acaso, Deus não é injusto conosco, né? É uma prova difícil que você enfrenta, mas fique firme aí, né? Peça forças a Deus, viva da melhor maneira possível, né? Ore por eles e faça o seu melhor, né? Procurando viver dignamente, que é o que você vai tirar proveito dessa situação, né? A Lucy também dizendo: meu pai foi muito ausente, mas mamãe compensou a falta dele. Que bom, né? Quando um, pelo menos, faz a parte do outro. A Arlete Simone dizendo aqui de Campinas: bem-vinda. Silvia Guerra, querida amiga. Muito legal. A Leonora Castro também aqui conosco. A Joyce dos Santos, de Soledade, Rio Grande do Sul. Muito legal. Bem-vinda, Joyce. E a todos e todas que estão aqui conosco. A Edna dizendo: temos que perdoar porque ainda não sabemos o porquê das situações que passamos juntos. Justamente isso, né? Não pensemos jamais que possa ser uma injustiça. Deus não permitiria isso, né? Ângela Luque pedindo vibrações. Ao final a gente faz sim. A Cibele Oliveira aqui também. E a Rita dizendo: mas minha mãe supriu todas as necessidades, né? Que bom, sempre em geral, né? As mães, as faltas do pai, as mães são realmente uma bênção de Deus, né? Muitos pais também, muito valorosos, é que a mãe geralmente é uma criatura especial, né? Vamos à frente. No item 4, pessoal, quem está com o livro, né? Tem o tópico ali. Kardec vai numerando, não sei se vocês perceberam, quem está pegando agora, né, o livro, começando a tomar contato, Kardec enumera cada capítulo, cada tópico, né, e eu vou citando aqui os números de onde eu retiro algum trechinho. No item 4, então, Kardec escreve: Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então Kardec questiona, né? Kardec, muito sábio, né? Ele pergunta: por que promete Deus como recompensa a vida na terra e não a vida celeste, né? Porque aqui está dizendo no mandamento, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra. Quer dizer, a recompensa de honrar o pai e a mãe seria viver na terra. E Kardec pergunta: por que não no céu, né, na vida celeste? É a pergunta aqui de Kardec. Antes a Dávila dizendo aqui: tudo tem um propósito, e aceitando isso, podemos viver mais em paz. Justamente, é isso mesmo, viu? Então, interessante, né, pessoal, que Kardec analisa aqui, porque no mandamento, né, dá como recompensa a vida na terra. Aí Kardec vai nos explicar que a lei divina, pessoal, ela é revelada à humanidade conforme as gerações. Então, por exemplo, a época de Moisés, né, nós vemos os 10 mandamentos muito apropriados à forma daquela humanidade, daquele povo duro de coração. Então era preciso uma revelação para conter o impulso daquele povo, né, mais duro, mais rebelde. Então a gente percebe os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher nem o bem do próximo, não levantarás falso testemunho. Olha quantos não faça, não faça. É uma forma de apresentação da lei divina, muito de acordo com aquela época de Moisés, tá? Então por isso que aqui Kardec está dizendo que a recompensa de honrar pai e mãe seria viver longo tempo na terra que Deus daria a esse povo, né? Porque os hebreus, pessoal, não sabiam de vida futura. Eles não tinham o entendimento da vida espiritual.
eles eram impressionados pelas coisas materiais. Então a recompensa que os agradava era tudo que fosse material. Quando se fala então no Êxodo, né, o Decálogo, que a recompensa seria a terra da promissão, eles que estavam no deserto, né, em busca da terra da promissão, eles achavam uma recompensa, era para agradar aos olhos daqueles que não entendiam das coisas celestes. Mas quando vem Jesus, né, o Mestre leva a humanidade a um progresso, quando ele vem dizer: meu reino não é deste mundo, mostrando a realidade espiritual. Assim como a recompensa deixaria de ser as coisas materiais e passaria a ser a recompensa na vida espiritual, né, na pátria celeste. Tudo bem com esse trechinho aí, pessoal? Ficou claro essa ideia, né? Quando diz no Decálogo, né, prometendo a terra, porque era o que impressionava os hebreus, para que eles entendessem que honrar pai e mãe é tão importante que eles receberiam uma recompensa que lhes fosse agradável, né? A vida na terra que tanto esperavam, né? Legal, Ercília, muito bom, dizendo que é resignada, nada é por acaso, é isso mesmo, viu? Aqui então também, o que mais aqui? Arlete Simone dizendo: eu tive a oportunidade de agradecer a minha mãe, cuidando dela até a sua passagem, e durante a nossa convivência cheguei a pedir perdão, pois sentia que em alguma reencarnação nós tivemos nossas diferenças, e nessa a amei, respeitei, cuidei, fui muito grata. Que bom, né? Muito legal isso, viu, Arlete? Né? Essa oportunidade que teve de boa convivência, soube honrar, né? Soube conviver bem, perdoar na hora que era preciso, é isso que nós precisamos agir dessa forma. Ana Lúcia Olive, tudo bem, Ana Lúcia? Dizendo, né, sou muito abençoada, só gratidão a meus pais. Que bom, né? Quem consegue já, né, estar convivendo numa situação mais tranquila, com os pais mais, né, presentes, mais serenos, é uma bênção mesmo, né? A Leonora Botelho dizendo: meus pais não puderam me dar quase nada de material na minha infância, mas seus exemplos são os melhores presentes que eu poderia ter para ser o que sou hoje. Que bonito, né? Porque afinal de contas, essa é uma grande verdade. Aquilo que mais importante os pais podem nos dar não são bens materiais, né? É uma boa, é o amor, é a convivência, a educação, né? Tudo aquilo que a gente deixa de nós e não dos bens, né? Meu irmão aqui, ó, Sampaio Psicanalista no Insta, dizendo: todo bom fruto cai próximo da árvore. Sempre um pensamento interessante, né? Muito bom. Todo bom fruto cai próximo da árvore. Olha que legal, né? Muito obrigado, viu, Júlio? O que mais aqui? A Romilda dizendo: eu estou aprendendo a perdoar meu pai, pois nunca foi um bom pai nem para mim, nem por meus irmãos, nem um bom marido, foi muito ausente em nossas vidas, muito violento também, embora fosse um homem muito trabalhador. Então, Romilda, olha, se eu puder te dizer, trabalhe bastante essa questão do perdão, viu? É muito importante. Veja o lado bom, como você destaca no final. É um homem trabalhador. Se ele não aprendeu ainda a desenvolver outras qualidades, né, Romilda? Pelo menos já é alguém responsável que trabalha, que põe que leva o sustento para casa. Então tenta relevar, tenta perdoar, que é o melhor caminho mesmo. A Dábila gostou da frase, né? Muito boa mesmo. O que mais aqui? Uma frase fez sucesso, hein, Júlio? Vamos ver. Pessoal, me perdoe se pula alguma coisa que passa mais rápido aqui, tá? A Rocilda Lins dizendo: deu saudade de minha mãe, me criou sozinha. Então, essa saudade boa, né? Quando tiver essa saudade, ore por ela, né? Ore por aqueles que a saudade bate, mas que a gente não tenha aquele pensamento de revolta, né? De desespero. Mantenhamos tranquilos, serenos devido à distância, ou pela desencarnação, ou por morar em outra localidade.
mas tenhamos aquela saudade serena, orando por eles, né? Isso é muito legal. Vamos à frente então, pessoal. Agora nós vamos para o item número 5, tá? Do capítulo 14. Lembrando, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Agora, item 5. Kardec coloca o título: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa passagem é muito interessante do Evangelho, né? Gera até polêmica, né? Eu vou ler aqui rapidamente um trechinho para a gente comentar. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então vejam que bela passagem que está no Evangelho de Marcos e de Mateus, né? Pessoal, tomemos muito cuidado com a interpretação dessa passagem. Certas palavras na boca de Jesus parecem estranhas à primeira vista. Será que a gente poderia imaginar que Jesus renegou a sua mãe e seus irmãos? Não é possível pensar isso. Porque a hora que ele diz quem é minha mãe, como se ele estivesse desprezando a mãe e os irmãos, jamais poderíamos pensar isso de Jesus. Então a gente precisa tomar um cuidado ao estudar o Evangelho para compreender o sentido mais profundo das palavras que Jesus proferia. Ele sempre deixava ensinamentos que era preciso mergulhar mais a fundo para compreender. Então, o que a gente vai entender com isso é que Jesus quis mostrar a diferença entre parentela corporal e espiritual. Nós vamos falar um pouco mais à frente, em mais detalhes sobre isso. Porque a hora que ele diz, todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é minha mãe, meus irmãos, né, minha irmã. Porque o que ele quer dizer, pessoal? Jesus estava destacando ali naquela hora que todos nós somos irmãos perante Deus, não é? Então Jesus estava querendo dizer que nós não devemos ficar presos apenas ao grupo consanguíneo. Não é para ficarmos apenas fechados naqueles que têm o mesmo sangue. Nós precisamos conviver com as demais pessoas fraternalmente, aprendermos a tratar a todos como irmãos que somos, né, perante Deus. Então Jesus quis dizer, quem faz a vontade do Pai, quer dizer, aquela pessoa que busca viver de acordo com aquilo que ele ensinava, era seu irmão, né? Era sua irmã. Então é isso que Jesus quis dizer, e não que ele estava renegando a sua mãe, para a gente tomar esse cuidado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui antes de ir à frente. A Ana Lúcia, né, Marcogliese, dizendo, eu também estou aprendendo a perdoar e a doutrina espírita está me ajudando, esse aprendizado é uma bênção. Que bom, né, Ana Lúcia? É difícil mesmo, né? E é difícil, e a doutrina nos ensina muito mesmo, né? A Helena Maria dizendo, foi muito abençoada por ter pai e mãe muito bons. Que bom, né? É uma bênção realmente, é merecimento, né, que a gente faça por merecer e conservar, né, essas ligações tão fraternas.
A Silvia Guerra dizendo, devemos ter por nossos pais o amor e respeito que queremos de nossos filhos. Veja bem como é bem lembrado pela Silvia, né? Nós também somos ou seremos, né, pais, muito provavelmente, né, a maioria de nós. Então, assim como a gente espera, né, a gente deve o dever ao respeito aos pais que temos, nós também vamos querer que os nossos filhos tenham esse carinho, esse cuidado para conosco. Então é preciso pensar nos dois lados, muito bem colocado. A Rocilda, né, dizendo saudade serena, hoje está no plano espiritual, legal, né? É isso aí. A Maria Boneberg dizendo, vim numa família grande, sou o número 15, olha só que beleza, hein? A última do pacote. Meu pai desencarnado há 40 anos, minha mãe 9 anos, desencarnou com 94 anos, fiquei com ela até o último dia, fui muito amiga dos meus pais, foram os melhores que Deus me deu, agradeço todos os dias. Que coisa boa, né? Quando a gente vê um relacionamento tranquilo, né? Agradável, que tem essa gratidão, é só agradecer muito a Deus mesmo. A Loiva Carnop, né, dizendo aqui, segundo o livro Luz Imperecível, que é ótimo, né? Jesus procurava conduzir o raciocínio dos presentes para fazê-los perceber algo acima das restrições materiais do terra a terra. Olha que legal a Loiva lembrando aqui do livro, né? Luz Imperecível, muito bom, viu, Loiva? Para que a gente não fique apenas, né, com aquela visão estreita, né, das coisas materiais, possamos projetar, né, para a realidade da vida espiritual. A Zenaide também dizendo saudade do meu pai, né? Que bom essa saudade gostosa, né, que a gente se lembra, ora por eles, né? Vamos mais um pouquinho. No item 8 agora, falando dessa parentela corporal e parentela espiritual, diz assim, item 8, então, capítulo 14, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Vejam que interessante, né? Antes de comentar isso aqui, vamos ver só a Rita está dizendo aqui no Insta. Eu também sinto muita falta da minha mãe. Que bom, né? Essa falta que deve ser algo bom, né? Não deve ser aquela coisa que deixa-nos depressivos, né? Deve ser aquela falta no sentido assim, de que foi algo bom, né? Mas que não venhamos a desanimar diante dessa falta, né, Rita? Que a gente se mantenha sereno, tranquilo, pedindo forças a Deus, para não desanimarmos, porque isso faz parte da vida, essa separação momentânea, né? Então, quando a gente fala em família corpórea e família espiritual, geralmente, pessoal, analisando a nossa família, a maioria, né? Lógico que não é uma regra geral, a maioria de nós temos uma família com espíritos, na maioria, simpáticos, né? Lógico, sempre tem aqueles que não têm muita afinidade. Mas vamos analisar assim, uma família grande, a maioria são espíritos simpáticos, que se afinizam, que têm ligações mais fortes, né? Que combinam nos gostos, né? Nos interesses. Não estou querendo dizer que são elevados, têm afinidades. Afinidades têm vários graus de evolução, né? E algumas vezes, menos vezes, são espíritos estranhos. Chegam a ter, às vezes, antipatia, né? É comum numa família ter, por exemplo, 5, 6 membros afins e ter um, de repente, que não é simpático, que não tem um bom relacionamento, né? Então, o que acontece? Nós sabemos que família espiritual é aquela que nós já convivemos juntos, pessoal. É aquela família, aqueles espíritos que já viveram encarnações juntos, estão reencarnando várias vezes juntos.
Então, quando a gente reencarna junto de um espírito querido, né, da nossa família espiritual, nós sentimos essa afinidade, nós sentimos uma alegria de estarmos juntos, nós sentimos vontade de conviver com essa pessoa. Então são espíritos simpáticos, que Allan Kardec chama, espíritos da família espiritual. Então família espiritual é laços de várias encarnações convivendo junto, tá? E família corpórea, né, ou consanguínea, como sabemos, é aquela dos laços de sangue, né? Então quer dizer o quê? Às vezes a gente tem um familiar consanguíneo que não é da família espiritual, entenderam? Às vezes está junto conosco pela primeira vez aqui na Terra. Às vezes é aquela pessoa que no passado, da existência passada, não nos entendemos bem, não convivemos bem. E a gente volta para se reajustar. Então nascemos irmãos, pai e filho, né? Mãe e filhos, para a gente entender que aquele membro que é consanguíneo, às vezes não é da família espiritual. A Rita dizendo aqui, ainda não cheguei a esse ponto, sempre me desespero, pergunto porque ela me deixou, não consigo aceitar. Puxa, Rita, é difícil, né? No final a gente vai orar, faz uma oração junto, pede a Deus que te ajude, porque é muito desgastante para você e para ela, viu? É uma ligação, né, que seria tão importante você manter uma aceitação maior, tentar aceitar essa separação. Peça forças a Deus, Rita, não se entregue assim ao desespero, trabalhe esse lado, porque isso é algo ruim que você carrega consigo. Isso aí te incomoda, afeta a sua vida, entendeu? Tira você de uma condição de tranquilidade, de harmonia espiritual. Então eu te diria, Rita, ore sempre, peça a Deus para que você consiga mudar essa situação, tá bom? Isso não é bom para você, isso te atrapalha na sua vida. Mas eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que você é fraca, não, porque é difícil. Mas peça muito a Deus, peça forças, né? Ore muito para que você consiga superar isso. Bom, então voltando aqui à questão das famílias espirituais e corpóreas, né? Um outro detalhe, pessoal, importante. As qualidades morais, por exemplo, quando a gente vê pais virtuosos e filhos virtuosos, não quer dizer que as qualidades morais foram herdadas, né, dos pais. Qualidades morais não são transmitidas hereditariamente, não é isso. O que acontece? São espíritos simpáticos que têm as mesmas qualidades, mas que não foram transmitidas pelos pais. Os pais não nos transmitem as qualidades morais. Isso é desenvolvido por cada um de nós, entenderam? Assim como a inteligência, os pais não transmitem. Aí você pode dizer, mas o filho é do mesmo jeito do pai ou da mãe. Tudo bem, são espíritos semelhantes, afins, simpáticos, com a mesma evolução, mais ou menos, né? Mas não quer dizer que é uma questão hereditária, tá? Porque nós vamos ver pais virtuosos e filhos, né, praticamente voltados ao crime de repente. Podemos ver pais com pouquíssima inteligência e filhos altamente intelectuais. Então, para a gente entender que não são qualidades transmissíveis, né, pela hereditariedade, tá? Assim como muitas outras características físicas são, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um filho que corresponde ao estilo dos pais no lado moral, é porque ele tem essa qualidade, ele já desenvolveu esse potencial em existências passadas e os pais podem ter reforçado isso com a educação, né? Porque a educação, aí sim, a tarefa dos pais é educar os filhos. Então os pais que desde cedo estão atentos para esse lado da educação vão transmitir essas qualidades morais, vão ensinar, mas não quer dizer que transmitiram, né? Não é uma coisa fácil, senão seria simples, a gente nasceria filho
de alguém que é virtuoso, passaríamos a ser virtuosos também. Onde está a justiça? Nós temos que conquistar isso, né? Então entendamos isso. Não recebemos de mão beijada, nem a qualidade moral, nem as qualidades intelectuais. São conquistas nossas. Vamos desenvolvendo isso a cada nova existência. A gente precisa trabalhar para conquistar, né? Então, numa existência, eu desenvolvo um pouco mais de inteligência, conquisto mais virtudes. Aí, na próxima, por exemplo, eu volto junto de um pai, de uma mãe, que também está mais ou menos no mesmo nível. Aí a gente se assemelha, mas não quer dizer que eu herdei deles. Eu já desenvolvi isso antes. Ficou claro isso, pessoal? Então, família espiritual é aquela que já conviveu antes. Já convivemos muitas vezes, muitas reencarnações juntos. E família corpórea é apenas da consanguinidade, às vezes apenas uma vez juntos, né? Não temos aquela afinidade, não temos aquela proximidade. Assim como às vezes nós vemos família espiritual fora do lar. Às vezes um amigo, uma amiga é mais família espiritual do que aquele que está dentro do próprio lar, certo? A gente vê muito isso. A Dábila dizendo aqui, recentemente perdi uma amiga muito querida, em menos de 15 dias. Ela me apareceu em sonho, não falava nada, mas com aparência triste, querendo falar algo, mas não conseguia. Depois desse sonho, fico pensando tanto nela. Difícil, né, Dábila? Porque eu sei, fico